interior, ou design inteligente, como alguns gostam de colocar. E em 6 dias cronológicos, Moisés utiliza depois como referência os dias da criação para instituir as festas sagradas, que eram um dia sim de 24 horas. Começa na tarde de um dia, termina na tarde do outro dia. Então ele encarava na perspectiva cronológica literal. Conforme nos é indicado por outros textos, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, verso 11, conforme é demonstrado pelo termo Yom, do hebraico, ser numerado. Então temos aí os termos hebraicos empregados comunicam sim a ideia da literalidade dos dias da criação. E o criacionismo Fiat, ou criacionismo da Terra Jovem, é um dos que tem explicado de uma forma mais fiel a própria literalidade da Sagrada Escritura. E trouxemos aqui também alguns autores, né, principalmente Adalto Lourenço, e também a contribuição do Dicionário de Cristianismo e Ciência, onde muitos argumentos fortes, né, construídos dentro, né, das ferramentas científicas de análise, puderam sim mostrar que são plausíveis tais argumentos e mostrar a incoerência do evolucionismo naturalista. Tá? Então, trouxemos as contribuições. Ainda para entender a questão da teoria da lacuna e como ela não se justifica, né, fizemos aí esta análise bastante esclarecedora, né, sobre os termos empregados aí nos primeiros versículos da Sagrada Escritura. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Então temos sem forma e vazia primeiro, né, que é o tohu e bohu, vazia e desocupada. Então geralmente eles olham para os textos de Jeremias e de Isaías e veem a destruição em decorrência de uma guerra. Então quando Deus usa o seu profeta para falar acerca daquela terra arrasada e diz que não a criou assim, certamente Deus não criou aquela terra destruída como estava, ok? E aí os profetas, sabedores, né, do texto de Gênesis, que menciona acerca de que cria esta imagem do ambiente sem forma, né, do ambiente caótico, eles é que tomam de empréstimo aquela passagem do original onde estava em Gênesis, né? Eles tomam de empréstimo para exemplificar aquele contexto. Então eles lançam mão como empréstimo, falam, vamos exemplificar, por exemplo, a terra quando estava desocupada e estava caótica. Então aqui é como se a terra tivesse agora se tornado caótica. Aqui ela se tornou caótica por causa de uma ação destruidora. Ali ela estava caótica porque estava num estado ainda de criação. Ok? Então o que ela estava ali, a maneira como foi colocada, como foi descrita, é porque estava num processo criativo. Então ela estava ainda desocupada, não havia vida. Caótica, não estava em ordem. Essa é a questão. Então o tornar-se não cabe por causa dos textos, por causa das palavras empregadas. As palavras empregadas ali não favorecem a interpretação como tornar-se, que é o que está sendo dito aí. Os textos de Isaías 34, 11, 45, 18 e Jeremias 4, 23 se baseiam nesse vazio para exemplificar o resultado de uma destruição, que no caso deles foi o resultado de uma destruição. Mas não é o caso de Gênesis, né? Daqui, Gênesis 1 e 2, pois o verbo raiar está relacionado a estava e não a tornar-se. Então, ali estava, ou seja, ainda haverá uma ação criadora, haverá uma ação organizadora, ordenadora do caos. Aqui, no caso de Isaías, de Jeremias, tornou-se, porque foi empregado uma destruição, né? Foi ali realizado uma matança, uma destruição, e então a terra passou a estar. Não estava, mas passou a estar. É onde Deus dá a declaração. Não a criei assim. De fato, não a criou. Ela se tornou assim por causa da destruição. Ali tornar-se cabe, no começo não. O termo raiar não favorece. O termo raiar favorece a ideia de estava. Né? Então, antes dela ser organizada, estava, ok? Antes de ser organizada, não tinha ainda o aspecto que virá a ter, né? Uma vez que Deus terminar a sua obra.
As trevas que ele indica ali, trevas cobriam a face do abismo. O termo hebraico é Rosek. Essas trevas estão associadas à desordem e serão iluminadas pela luz vinda de Deus. E é interessante, falando sobre a luz, a gente fez a leitura aqui do comentário de Champlin também, onde ele ressalta, né, essa característica tão interessante da luz divina. Então, essa luz divina que estará presente também no tempo escatológico, quando até os astros não serão mais necessários, porque Deus mesmo proverá a luz, né? Então essa luz do princípio que não necessitava da luz dos astros. Então você vê que uma leitura, uma tentativa de adaptação como o evolucionismo teísta ou o criacionismo evolucionista, eles vão entrar em conflito com os próprios textos sagrados, né? Porque eles vão tentar submeter algumas teorias evolucionistas naturalistas que jamais vão admitir a presença de luz sem a presença dos astros, né, das estrelas. Então, de onde veio essa luz? E a Sagrada Escritura faz essa afirmação que de fato houve esta luz antes mesmo dos astros, né? Então, antes mesmo do Sol, a Terra já estava sendo iluminada. Então, essa luz que foi criada pelo próprio Deus, que está presente aí no universo. Tá, ok? Depois, Deus mesmo será, né, para a Terra recriada, aí sim, na nova criação, né, quando Deus refizer os novos céus e a nova terra, será então Ele mesmo a luz para esse novo mundo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está presente desde muito antes do Pentecostes e é o elemento vivificador de todo o universo. Todos eles esperam em Ti, para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o teu rosto, entra em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Salmo 104, 27 ao 30, salmo que eu já li, e que ressalta a importância, né? Ressalta o valor do Espírito Santo em relação a todo o universo, e não somente no Pentecostes, tá? Então não apoiamos teorias cessacionistas. O Espírito Santo de Deus está presente desde sempre. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então a luz antes mesmo do sol, né? Antes mesmo dos astros. Haja luz. Deus não necessita dos astros para fornecer luz à sua criação, sendo criados apenas no quarto dia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se ele nada foi feito, teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 3 e 4. Como Cristo mesmo é fonte de luz, né, para toda a sua criação, como de fato ele ilumina todo homem quando lhe dá a vida, né? Quando fornece a eles então o elemento de vida. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo agora em 2 Coríntios 4:6, como ele também, né, ressalta essa questão de Deus mesmo prover a luz de que necessitamos. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua candeia. As nações lhe darão a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Apocalipse 21, 23 e 24, a realidade que participaremos quando Deus mesmo for a luz, né, sobre a qual vamos andar, sobre a qual vamos viver. A continuação, a gente viu cada aspecto desse, né, da criação, todo o processo criativo, as águas da terra e as águas da atmosfera, o vapor. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então veja aí características, né? Tarde e manhã, como está marcando mesmo a passagem do tempo. E esse aí foi então o segundo dia depois da criação da luz. E esse texto, associando a Gênesis 8:2, as fontes das profundezas, as comportas do céu se fecharam, a chuva parou, em relação ao dilúvio, explica muito. Inclusive alguns comentaristas que eu trouxe, né, Adolfo Lourenço, também um importante judeu messiânico que faz estudos muito profundos nessa área, eles falaram acerca da quantidade extraordinária de água, né, que devia ter na atmosfera na época, né, da criação.
Então essas comportas do céu, como é indicado ali em Gênesis 8:2, é como que essa presença maciça, né, da água na atmosfera. E aí depois isso vai ser modificado, né? Vamos ter a presença agora das chuvas, né, da precipitação, o congelamento das calotas polares. Então haverá uma reorganização dessa água dentro da atmosfera. Mas certamente a água estava bem presente aí e foi separada por Deus. Então a água dos oceanos e a água da atmosfera. Tá ok? A vida começa na Terra com os vegetais e cada um segundo a sua espécie. Então temos aí a questão já da afirmação que contraria as macroevoluções na qual o ser ultrapassa a barreira da espécie, o que não foi jamais comprovado. Então houveram algumas falsificações, mas não uma comprovação. Então aqueles que conseguem analisar dados na genética veem que na verdade não há comprovação para essa alegação da macroevolução. As microevoluções ou adaptações dos seres ao meio, isso sim pode ser facilmente observado. Então você tem da raça canina, você tem diversos tipos de cães conforme as regiões nas quais habitam. As aves, essa espécie, né, das aves, você também tem um número extraordinário de aves que se adaptam ao seu meio. Então é a espécie ave, e ela sempre houve uma ave, né, lá no início, que migrando para diferentes regiões, estando submetida a diferentes climas, a diferentes meios de alimentação, vai se adaptar ao meio, e por isso a diversificação dentro da própria espécie, tá certo? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que são debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca chamou Deus terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e viu Deus que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas e deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. Assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom, e passaram-se a tarde e a manhã. Esse é o terceiro dia. Ainda nessa descrição acerca das criações, acerca da criação de todas as coisas, é interessante também o livro de Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, quando ele faz um estudo profundo acerca de onde é empregado o termo bará e onde é empregado assá. Onde for empregado bará, temos uma criação original. Onde for empregado assá, temos uma adaptação da criação. Então, por exemplo, né, quando Deus forma o corpo do homem do pó da terra, temos assá, Deus adaptou, porque já havia pó, ele criou, tá certo? Bará, o pó da terra. Depois ele adaptou assá, o corpo humano, só que ele bará em relação à vida, quando ele sopra, sopra nas narinas do homem, ele dá vida e faz dele uma alma vivente, imagem e semelhança de si mesmo, né? Imagem e semelhança de Deus. Esse ato é bará, é criação original. A formação do corpo é assá, mas quando Deus sopra e torna ele um ser, imagem e semelhança de Deus, aí é bará. É interessante então destacarmos aí essa característica. Os corpos celestes como substituto temporal, luz primordial que vem de Deus, Deus sim a nossa luz. Esses luzeiros são apenas para a marcação dos dias e para essa condição estabelecida por Deus, né, nessa organização do sistema na qual estamos, né? Acreditamos ser sim heliocêntrico, Sol estando no centro. Agora, alguns pontos interessantes também ressaltados por Adalto Lourenço em relação a essa questão do centro do universo. Então, ele coloca assim, muitos têm colocado como um absurdo, tal, um escândalo, mas se pararmos para observar, dentre estes corpos celestes que estão presentes aí, o único que temos presença de vida até o momento é o nosso planeta Terra. Então, do ponto de vista, né, do ser, do observador, do narrador, do ser pensante, a Terra é sim o centro de toda a situação, uma vez que o principal ator está nela. E interessante também quando ele fala de firmamento. Ele fala firmamento é desde a nossa atmosfera até os confins do universo. Então isso aí também eu achei interessante, porque eu não tinha parado ainda para analisar essa questão profunda, e ele destacou essa questão, o firmamento, né, sendo da nossa atmosfera até os confins do universo, firmamento, e essa questão da centralidade não em relação ao movimento, rotação, translação, não, mas em relação
ao personagem, à vida, ao narrador, à inteligência que está presente neste mundo e não em outros. Não está presente nem em Marte, nem em Júpiter, nem em Saturno, está aqui. Então aqui é o centro em relação a esta relevância, essa importância. O surgimento dos peixes, das aves, sempre respeitando a barreira da espécie, já falamos, criação dos animais terrestres, do cão ao dinossauro, em obediência à ordenança de Deus, e também o homem formado do pó da terra, e nele soprado o espírito. O propósito da criação, que eu coloquei aí, somente para fechar aí esta observação importante, né, sobre toda a criação de Deus. Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-nos nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, criação espiritual de Deus, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua. Então, quando diz Deus criou céus, veja, céus, ok? Está no plural, e terra. Então, céus, temos ambientes celestiais, né? Temos a atmosfera da terra, temos o espaço sideral e temos o céu, o ambiente espiritual. Dentro dessa criação do ambiente espiritual, temos aí os anjos, ok? Então, céus, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem-no todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. Depois vamos trazer uma lição no Novo Testamento sobre o importante aspecto, a importante característica, o valor do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui o nome de Deus, o nome do Pai, e também o nome do Senhor Jesus Cristo, também como o único nome pelo qual devemos ser salvos, tá? Então vamos trazer um estudo sobre o nome de Jesus Cristo. Então, somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia. Salmo 148, tá ok? Vamos dar prosseguimento aqui, porque estávamos apenas fazendo rememorando, né, relembrando essa parte, porque está integrada, né, todos os dias da criação, chegando agora ao sétimo. Primeiro mistério do número 7, tá ok? Na Bíblia Sagrada, como o 7 está presente ao longo de toda a Escritura, e como ele ressalta esta ideia da plenitude, esta ideia da perfeição. Número 7 relacionado à perfeição, à plenitude, destacando sempre isso ao longo de toda a Escritura. O número da plenitude. Deus cessa a atividade criativa, mas não o trabalho. Disse-lhes Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. É aí onde a gente começa a diferenciar, e aqui existe uma diferenciação, não dentro da lei. A lei é uma só, 613 preceitos, se você falhar com um, você perde todos. Não há diferenciação. Toda a diferenciação que tento fazer dentro da lei, colocando como lei moral e cerimonial, é artificial. A lei é uma só. Pode chamar ela inteira de moral, pode chamar inteira de cerimonial, não interessa, é uma só. Agora aqui sim é uma diferença, porque no sétimo dia, primeiro, não é empregado Shabat aqui, mas sim sétimo dia, é isso que é empregado, é isso que é dito. No sétimo dia descansou. Só vai ser empregada a palavra Shabat num primeiro momento na situação do maná. É a primeira vez que é empregado o termo Shabat. E também depois o termo Shabaton, que é o sábado semana. Né? Então, dentro do contexto da semana, o dia do sábado dentro da semana. Tá? Então, Shabat, depois Shabaton. Aqui é dito simplesmente sétimo dia. Tá certo? Então, temos aqui a questão, né, da cessação do ato, da cessação de desenvolvimento criativo, da criação. Então, Deus cessou de bará, né, de criar, mas não cessou a sua atividade. Deus continua todo o processo, uma vez que ele governa, uma vez que ele reina sobre todo o universo. Tá certo? Então, ele não parou de trabalhar como o Shabá,
empregado depois no sábado semana, ordenança dada, né, por Deus através de Moisés, direcionada para os israelitas. Então existem textos sim que são direcionados aos israelitas, e esse texto está dentre eles, texto direcionado aos israelitas. Inclusive Cristo no Novo Testamento vai citar alguns mandamentos, só que ele não vai fazer a citação do sábado, do mandamento em relação ao sábado, porque havia muita distorção, havia muita um literalismo, havia todo vamos dizer assim, um fanatismo em torno do conceito do sábado, que havia atentado flagrantemente contra o propósito. Então o propósito do sábado estava completamente distorcido. Por isso que Cristo vai impor de fato aquela postura onde ele diz que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, ele está colocando as coisas no seu devido lugar. De tanta distorção que haviam embutido nessa questão sabática. Tá, ok? Então temos aqui o primeiro conceito, o conceito do descanso, que é o que foi ressaltado na mensagem. Esse sábado aqui é descanso, mas não é o ócio. Tá, ok? Não é necessário aqui ressaltar a cessação de atividade, mas sim a cessação de ato criador. Então Deus cessou de criar, está pleno, está completo, está findo. Só que Deus continua trabalhando, uma vez que ele está regendo todo o universo. Então ele está em atividade sim, mas não atividade criativa, atividade administrativa, reinando, coordenando, governando, regendo todas as coisas. Deus descansou no sábado e orientou Israel a entrar no descanso de Deus, o qual temos encontrado em Cristo, o nosso sábado, nosso descanso. É isso que Cristo é para nós, a plenitude daquilo que necessitamos de Deus. Cristo nos satisfaz plenamente, totalmente. Cristo é o nosso descanso. O nosso sábado, nosso descanso. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, né? E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Como já mencionei, a presença do número 7 ao longo da Escritura. 7 semanas, 7 animais, 7 lâmpadas, a aspersão do sangue e do óleo 7 vezes, 7 sábados, Levítico 23:15, festa de 7 dias, Levítico 23:39, os 7 dias que Miriam ficou fora do acampamento, os servos libertos dos credores em 7 anos, 7 sacerdotes trocando as 7 trombetas, tá certo? No sábado. Jericó foi rodeada 7 vezes no 7º dia. Em Ruth 4:15 são mencionados 7 filhos. Em Jó 42:8, 7 bezerros e 7 carneiros. Em Salmo 119, 164, louvor 7 vezes ao dia. E Atos 6:3, 7 diáconos que são eleitos ali para a obra do Senhor. Número 7 presente aí em mais outras passagens. Então Apocalipse, então os 7 Espíritos de Deus, os 7 chifres, 7 olhos, então, aqui as 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Então número 7 comunicando essa ideia de plenitude, de perfeição, conforme a Sagrada Escritura nos indica, tá? Esse estudo, então, já indicamos, né, na pregação, e também aqui a gente ressalta como é importante esse estudo do presbítero Alessandro Silva. Se eu não me engano, é da Igreja Assembleia de Deus de Imperatriz do Maranhão, se não estiver enganado. Mas recomendo, visitem o site, tá certo? Elogiem, coloquem lá, recomendem para outras pessoas, porque é um estudo muito amplo. Ele pega muitos comentaristas, ele deixa o texto fácil lá para você acessar. Ele também emite opinião sobre muitos contextos e organiza de uma forma muito inteligente. Então temos aí o estudo maravilhoso do presbítero Alessandro Silva, que foi utilizado também, por isso que eu quero fazer a leitura aqui, para que você possa ter, né, esse texto aqui mencionado para você que você possa aproveitar esse estudo e não perder nada, tá ok? Veja só, então aqui quando eu levantei a questão da distorção que é provocada, né, por algumas seitas para tentar favorecer certas doutrinas, tá? Então a prática da exegese, né? Quando se tenta incutir no texto aquilo que ele não disse, aquilo que ele não favorece. Então veja, a invenção do termo sábado cerimonial é a mesma da suposta existência de uma lei moral e uma lei cerimonial, tá? Então a questão é,
estão tentando destacar, estão tentando fazer uma divisão artificial em algo que é inteiro. Então as leis são um conjunto de leis inteira. Se você vai pelo caminho da lei, você tem que cumprir todas elas. E aí onde chega aquela conclusão que Paulo deixa muito clara: ninguém será salvo por elas. Apenas um cumpriu a lei até o fim, que foi Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. E aí, cumprindo toda a lei, ele morre, né, de forma vicária, substitutiva, tá certo? Ele é o próprio Cordeiro de Deus, ele cumpriu toda a lei como servo fiel e depois se coloca também como Cordeiro de Deus, tá certo? E derrama o seu sangue, que não é um sangue para cobrir, mas para pagar. Somente o sangue de alguém que é ao mesmo tempo homem e Deus pode realizar tal ato. Então Jesus Cristo entra diante de Deus na arca original, asperge ali o seu próprio sangue, e com essa aspersão Deus, ao olhar para nós, vê-nos então redimidos pelo sangue maravilhoso de Cristo Jesus, que apaga o nosso pecado. Essa é a questão. Tá, okay? Então a salvação é por esse caminho, o único caminho, o caminho da graça em Cristo Jesus. A lei não salva, a lei aponta o pecado. E aí alguém tenta artificialmente provocar esta divisão, tentando destacar alguns aspectos da lei, colocando-os como lei moral e tentando manter a sua obrigatoriedade e principalmente colocando como requisito para a salvação, sendo então agora um acréscimo ao meio de salvação. Temos então aceitar a Cristo como Salvador e também a lei e cumprir o sábado, guardar o sábado cerimonialmente, legalmente. Então Cristo não seria então suficiente para a nossa salvação, uma vez que nós temos que crer em Cristo e adotar também a prática da guarda do sábado. Cristo então não levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e não foi ele então a conclusão de toda a lei. Eu não gosto de empregar o termo anular a lei, porque eu não acredito que a lei foi anulada, porque Cristo mesmo fez a afirmação dizendo que não cairá um jota ou um tio sem que seja cumprido. Eu prefiro o termo cumpriu-se a lei. Uma vez que se cumpriu, o objetivo está alcançado, e o objetivo foi Cristo. Eram tipologias que falavam acerca de Cristo, e Cristo veio e cumpriu tudo em si mesmo. São as exigências de Deus para nós, que nós não conseguimos alcançar. Então haveria sempre essa lacuna, haveria sempre essa barreira, haveria sempre essa insuficiência, e nós nunca chegaríamos ao padrão de Deus. E aí por isso mesmo que Cristo deixou a sua glória, não a sua deidade, mas deixou o seu manto de glória, sua coroa, seu cetro, desceu até nós, nasceu numa virgem, de forma pura, tá certo? Andou entre nós, sentiu sede, fome, cansaço, passou por riscos, foi agredido, foi humilhado, foi confrontado, tá certo? Viveu esta vida como um homem comum e como servo, submeteu-se até a morte, morte de cruz, e ressuscitou, tá certo? E assumiu, conforme ele mesmo declara, todo o poder me dado no céu e na terra. Ok? Então quando ele faz tudo isso é para que tudo esteja concentrado nele. Ele fez um ato perfeito, um ato pleno, completo. Então não ficou nada de fora. Ninguém precisa completar a obra de Cristo. A obra está plena, está completa. O que precisamos é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador para que nos seja imputado. A questão aí agora é a imputação. A aspersão do sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados. Então nós fomos redimidos, fomos resgatados, tá certo? Fomos feitos nova criatura, então há uma metanoia e uma epistrefo, que é a metanoia, mudança de mente. Temos a mente de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o epistrefo, tá certo? Não ando mais conforme as leis do pecado, né, que moram nos meus membros, não impresso meus membros mais à lei do pecado, mas ando conforme a lei do Espírito, e quem anda conforme a lei do Espírito não, né, cairá, não será condenado, não será acusado por esses erros, por esses pecados, tá certo? Andeis conforme a lei do Espírito, não cumprireis a vontade do mal, do pecado. Então, como Paulo aconselha em Romanos, você tem que adotar, você tem que andar conforme a lei do Espírito, e não conforme a lei de Moisés. Então essas realidades nos mostram que essa tentativa é totalmente artificial, tá ok? E aquilo que Paulo, conforme já foi dito, né, Paulo alerta aos Gálatas que aqueles que se deixam levar por estas leis, por esse aspecto legalista, por esse sabatismo, por essa judaização, e tem tantas igrejas aí se judaizando, com a Arca da Aliança, com o Templo de Salomão, com Quipá, com
talit, com tantas características judaizantes, da mesma forma como Paulo falou aos Gálatas, insensatos, tolos, né? É o mesmo termo que são empregados a eles também, insensatos, tolos. E Paulo chama até de trouxa mesmo.